Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos matagais. Esse, pessoal, são duas estrofes do poema Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu, um poeta brasileiro da segunda geração do romantismo. Acho que por conta da pandemia, né, dá assim uma saudade da gente, da infância, de brincar. Eu creio que vocês aí que estão em casa nessa maratona de fazer atividades, devem estar com muita saudade de estar brincando, pulando de galho em galho nas árvores, na casa dos colegas e não podem sair, tem que ficar em casa, né? E acredito que toma muito tempo de vocês fazerem as atividades todos os dias. Então, pessoal, vou falar hoje para vocês sobre poemas. Nós vamos falar um pouquinho sobre os gêneros textuais. Durante o ano, nós vamos estudar vários gêneros textuais. Vocês sabem que nós temos o conto, nós temos a fábula, o romance, a bula de remédio, a receita de bolo, né? São vários gêneros textuais. Mas o que nós vamos estudar um pouquinho agora é sobre os poemas. Foi por isso que eu iniciei a aula declamando essas estrofes do poema Meus 8 Anos. A princípio, nós iremos trabalhar os poemas de cordel, né? Aqui eu tô mostrando para vocês aqui alguns cordéis do Chico do Romance, né? Que é um dos nossos maiores cordelistas da nossa região, de Piripiri. É um homem muito sábio, que nunca ralou os bancos das universidades, mas sabe como escrever, usa a versificação, usa a rima, usa a cadência nos seus versos com perfeição, como se tivesse sido um aluno da universidade, das escolas normais. E ele nunca teve essa oportunidade de estudar, né? Em 2008 eu fiz um trabalho com ele, que era uma pesquisa, umas entrevistas com um aluno, e nós fizemos as memórias do Chico do Romance. E esse texto de memória nos levou até São Paulo e depois a Brasília, onde ficamos em segundo lugar com medalha de prata. E aqui está o texto dele, Ontem, Hoje e Sempre, que é as memórias do Chico do Romance, tá bom? Nós não vamos falar hoje, não vamos fazer estudo porque nós estamos em casa. Se nós não estivéssemos, nós iríamos fazer uma entrevista com ele, iríamos fazer uma pesquisa dos romances, né? Iríamos fazer uma aula bem mais ampla, mas com o momento não dá para fazer, nós vamos trabalhar aqui mesmo lendo o que nós temos de acesso, que é o quê? Um livro. Nós temos aqui uma poesia do Patativa do Assaré, no nosso livro de português. Isso para quem tem um livro, né, pessoal? Que infelizmente nem todos têm. Então, antes de ler o Poeta da Roça, que é o Patativa do Assaré, um grande cordelista, né, da cidade de Assaré, no Ceará, eu vou falar um pouquinho para vocês o que é o poema. Eu creio que vocês do 8º ano já estudaram poema em todas as séries anteriores e vocês têm a ideia do que é esse gênero textual poema. Então, todos nós sabemos, né, que o poema ele é um verso estruturado, ele é um texto estruturado em versos, né? É um gênero textual todo estruturado em versos. Cada linha do poema nós chamamos de verso. Cada linha. Há versos que tem várias estrofes. Há poemas que tem várias estrofes. E há poemas que quase não tem estrofes. Há poemas também que ele pode vir com rima. E há poemas que podem vir sem rima. Não tem rima. O que é a rima? A rima é aquele som muito semelhante no meio do verso ou no final do verso. Por exemplo, pão, mão, agrião, feijão, capelão, e aí vai trabalhando a rima.
Se eu estivesse com vocês agora na sala de aula, nós iríamos brincar, já já, de rima, né? Eu daria uma palavra e vocês iriam rimar comigo. Como não estão, né? Vamos ficar do jeito que está. Então, os versos, os poemas, os escritores, né, os poetas, eles usam a linguagem dos poemas, uma linguagem denotativa ou conotativa. Eles usam a linguagem real e a linguagem figurada, né? Eles se utilizam muito da linguagem figurada. É por isso que a gente trabalha também as figuras de linguagem para deixar o poema mais musicalizado, né? Ele deixa o poema mais literário quando se usa as figuras. E será qual é a intenção de um poema? Por que que o escritor escreve um poema, né? Na verdade, ele quer entreter o leitor, ele quer emocionar, ele quer levar o leitor a uma reflexão, né? Então, é por isso que os escritores, que os poetas, eles se utilizam da linguagem regional para aproximar o leitor. Esse texto que vocês vão ver agora, O Poeta da Roça, ele é bem regional. A linguagem que vocês vão ver é altamente regionalista. Tá bom, pessoal? Então, o texto ele fica mais agradável quando ele tem cadência, quando ele tem rima, né? Um texto que nos aproxima mais, assim, do próprio poeta. Quando a gente lê um poema que não tem muita rima, claro que nós temos que entender a intencionalidade. Qual é a intenção que o escritor teve ao escrever esse poema? Nós temos que procurar nas entrelinhas do poema o entendimento. E é isso que às vezes torna o estudo dos poemas um pouco difícil para o alunado, tá? Então, vamos ver aqui. O Poeta da Roça, do Patativa do Assaré. Sou fio das matas, cantor da mão grossa. Trabalho na roça de inverno e de estio. A minha chupana é tapada de barro. Só fumo cigarro de palha de milho, né? Sou poeta das brenhas, das matas, não faço papé de algum menestré ou errante cantor, que vive vagando com sua viola, cantando pachola à percura do amor. Pachola é homem mulherengo, né? Procura do amor. Ó, pachola é indivíduo bom, simples, gozador, mulherengo. Eu vou dando aqui logo o glossário para vocês, para ficar mais claro, certo? Não tenho sabença, pois nunca estudei. Apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre. E o filho do pobre não pode estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão. Meu verso só entra no campo e na roça, nas pobre paioça da serra ao sertão. Só canto o buliço da vida apertada, da lida pesada das roças e do zeito, do trabalho, né? E às vezes, recordando a feliz mocidade, canto uma saudade que mora em meu peito. Eu canto o caboclo com suas caçadas, nas noites assombrada que tudo apavora, por dentro da mata com tanta coragem, topando as visagens, chamada caipora. Os fantasmas, né? O caipora é um ser mitológico, né? Um ser mitológico tupi que vive nas matas e ele aterroriza as pessoas. Eu canto o vaqueiro vestido de couro, brigando com o touro no mato fechado, que pega na ponta do brabo novio,
ganhando elogio do dono do gado. Ganhando elogio, né? Ele chama lugio, a linguagem regionalista é conhecida como lugio. Então, pessoal, esse é um texto do Patativa do Assaré, que eu quero que vocês depois releem direitinho, né? Para os alunos que não têm livro, eu vou mandar um suporte. E eu quero que vocês observem no quiz de vocês, de língua portuguesa, que algumas atividades têm imagens de poemas. Aí vocês deem uma olhada se existe nesses poemas que eu coloquei, se existem rimas, se existe ritmo, se existe cadência. Observem se os versos estão estruturados em estrofes, né? Se tem estrofe ou não, se as rimas elas estão assim próxima no final do verso, mas ela está emparelhadinha uma com a outra no próximo verso, ou elas vão alternando. Observem tudo isso, tá bom? Que depois a gente vai fazer um outro comentário sobre poemas. E quem sabe vocês até não poderão criar um poema, ok? Muito obrigada, essa foi mais uma aula remota de hoje. Beijo!